Ele pagou o jantar. Escolheu um lugar bonito, luz baixa, música certa. Respondeu rápido, foi educado, elogiou, ouviu, riu no momento certo. Basicamente, o manual inteiro do cara certo. E mesmo assim, nada aconteceu. Agora corta a cena. Outro cara. Chega sem esforço aparente, fala menos, não tenta impressionar tanto, e de alguma forma o clima muda. Ela se inclina um pouco mais. Ri com mais facilidade. Fica curiosa. Presente. Interessada. Sim, péssimo dia para a lógica masculina. Porque isso aqui não tem nada a ver com esforço, nem com dinheiro, nem com fazer tudo certo. Tem a ver com o que acontece no sistema emocional dela quando você está por perto. A maioria dos homens acha que atração é uma sequência de ações. Faça isso, diga aquilo, leve ela ali, resultado garantido. Como se fosse um tutorial de montar móvel. Spoiler, não é. Desejo feminino não segue instruções. Ele responde a estímulos. E quando você entende quais são esses estímulos, o jogo muda completamente. Então hoje, você vai entender 3 gatilhos psicológicos que fazem uma mulher querer você de forma natural, sem forçar, sem parecer desesperado e sem sabotar tudo no último segundo. Porque, sinceramente, muitos homens nem perdem para outros homens. Eles perdem para a própria ansiedade. Ele senta na frente dela e decide ser o cara perfeito. Educado demais, disponível demais, previsível demais. Ela já sabe o que ele vai dizer antes mesmo dele abrir a boca. Você é incrível. Eu adorei te conhecer. Quero te ver de novo. Sim, tudo correto. E, ao mesmo tempo, completamente sem impacto. Porque enquanto ele está tentando provar valor, o cérebro dela já terminou de analisar a situação há uns 15 minutos atrás. E o veredito foi simples, seguro, porém sem tensão. E sem tensão não existe desejo, só conforto. Agora olha o contraste. Outro homem entra na mesma situação, mas ele não está ali tentando ganhar aprovação. Ele está presente, observando, reagindo no momento. Ele escuta, mas não responde como um robô programado para agradar. Ele provoca levemente. Ele segura um pouco da informação. Ele não entrega tudo de uma vez. Não é frieza, não é joguinho barato. É controle. O sistema emocional dela precisa de 2 coisas ao mesmo tempo: segurança suficiente para relaxar e incerteza suficiente para ficar interessada. Se ela sente zero segurança, o cérebro entra em alerta. Ela se fecha. Se ela sente segurança demais, vira monotonia. Ela se desliga. Então, o ponto ideal é esse meio desconfortável, onde ela está confortável, mas ainda curiosa. E a maioria dos homens erra exatamente aqui. Ou viram um terapeuta emocional no primeiro encontro, ou tentam bancar o misterioso frio que mal responde direito. Nenhum dos dois funciona, porque o primeiro elimina o mistério. O segundo elimina a conexão. E sem esses 2 elementos trabalhando juntos, não existe aquele clima que faz ela pensar em você depois. Agora imagina a cena. Ela conta uma história meio pessoal. Um cara comum imediatamente entra no modo apoio emocional total. Concorda com tudo. Valida tudo. Basicamente vira um assistente emocional. Já o outro escuta, mas não se joga inteiro ali. Ele pode concordar em parte, questionar de leve, trazer um ângulo diferente, até brincar um pouco com a situação. Nada agressivo, nada desrespeitoso, mas o suficiente para mostrar que ele não está ali para ser aceito. Ele já se aceita. E isso muda completamente a dinâmica, porque nesse momento, a ansiedade dela não assume o controle. Ela não sente que precisa se proteger. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade dela não desliga. Ela começa a prestar mais atenção, a tentar entender melhor, a se envolver mais. E enquanto isso acontece, o interesse começa a crescer sem esforço. Enquanto isso, o outro cara ainda está ali, tentando impressionar. Sim, não é falta de esforço que atrapalha a maioria dos homens. É o tipo de esforço. E quando você aprende a equilibrar segurança com um pouco de mistério, algo muda.
A conversa deixa de ser uma entrevista e começa a virar uma experiência. Ele vê o nome dela aparecer no telefone e responde em 3 segundos. Ela posta uma foto, ele já está lá. Curtida. Comentário. Às vezes até 2. Ela manda uma mensagem meio vaga. Ele responde com parágrafo completo. Emoji, energia, entusiasmo. Basicamente, ele está disponível como Wi-Fi aberto em aeroporto. E o pior, ele acha que isso é uma vantagem. Não é, porque a atenção masculina, hoje, não é rara. É abundante, barata, previsível. Ela já sabe que pode postar qualquer coisa e receber validação instantânea de vários caras. Então, quando você entra nesse mesmo padrão, você não se destaca, você se mistura. Agora observa o contraste. Outro homem também gosta dela, também está interessado, mas a forma como ele distribui atenção é completamente diferente. Ele não responde imediatamente toda vez. Ele não reage a tudo que ela faz. Ele não transforma cada interação em um mini evento emocional. E não, isso não é desinteresse. Isso é controle de valor. Existe um conceito psicológico simples. O que é escasso parece mais valioso. Quando sua atenção está sempre disponível, o cérebro dela categoriza como garantida. E o que é garantido não gera urgência, nem curiosidade. Mas quando sua atenção é seletiva, algo muda. Ela começa a perceber padrões. Começa a se perguntar quando você vai responder. Começa a investir mais energia na interação. E nesse momento, o jogo vira. Porque agora não é só você interessado. O interesse dela também começa a se mover em sua direção. Agora vamos ser diretos. Muitos homens têm medo de perder a chance, então compensam com excesso. Falam demais, respondem rápido demais, elogiam demais. E sem perceber, eles saturam o próprio valor. É como colocar perfume demais. A intenção era boa, o resultado ficou pesado. Já o homem que entende isso faz o oposto. Ele responde quando tem algo a dizer, não só para manter presença. Ele elogia quando realmente sente, não como estratégia constante. Ele some às vezes, não como jogo, mas porque tem uma vida acontecendo fora dali. E isso cria espaço, espaço para ela pensar, espaço para ela sentir falta, espaço para ela investir. E quando uma mulher começa a investir emocionalmente, a percepção muda. Agora você não é só mais um cara tentando chamar atenção. Você vira o cara que não está sempre disponível. E exatamente por isso, passa a ser mais interessante. Enquanto isso, o outro continua ali, online, disponível, ansioso. Sim, péssimo dia para a dignidade digital. A maioria dos homens acha que atrair uma mulher é sobre ser legal, engraçado e previsível. Então eles tentam agradar. Demais. Sorriem a cada comentário, confirmam cada opinião, evitam qualquer conflito. Resultado? Zero tensão, zero química. Ela se sente confortável, mas entediada. Agora olha para outro homem. Ele entra na mesma situação, mas há algo diferente. Ele mantém presença, não apenas física, mas emocional. Ele ocupa espaço, mas não com esforço. Ele não precisa provar nada, e isso muda tudo. Ela sente isso. Seu corpo registra. O cérebro dela percebe. Este é um cara que pode mexer com meu sistema emocional. Tensão emocional não é sobre drama ou brigas, é sobre polaridade, o contraste entre conforto e excitação. Um pouco de provocação leve, olhares que comunicam atenção sem precisar de palavras, humor que desafia em vez de apenas agradar. Isso cria momentos carregados de energia sem que ninguém precise gritar ou gritar. Olha como sou incrível! Erro clássico. O homem tenta acelerar a situação. Ele força a aproximação física, tenta apressar intimidade ou busca validação verbal. E nesse instante, a tensão desaparece. Ele passou de interessante para previsível e necessitado. O interesse dela não persegue mais. Desliga. O homem que domina este gatilho entende o timing. Ele provoca pequenas emoções, observa reações
e permite que o clima se desenvolva naturalmente. Ele se mantém firme, mas flexível, divertido, seguro. Isso não apenas mantém a tensão, mas faz com que a presença dele seja sentida de forma mais profunda, mesmo quando ele não fala nada. Exemplo prático. Em um encontro, ela menciona algo pessoal. Ele responde de forma intrigante. Não completa a história dela para impressionar, mas adiciona uma nuance que faz ela querer continuar contando. Ou uma piada leve que desafia a percepção dela sem insultar. Cada ação constrói microtensão. Cada reação cria investimento emocional. Enquanto isso, o outro cara continua tentando ganhar atenção e aprovação. Ele age, ela reage, ele força, ela recua. Não ideal. A tensão emocional é o terreno fértil do desejo. Mas atenção, não é manipulação. É presença, consciência e equilíbrio. Quando você aprende a criar tensão com segurança, mistério e presença, a interação deixa de ser apenas conversa. Torna-se experiência. E experiências são memórias emocionais, exatamente o que gera atração de forma natural. Essa é a diferença entre ser mais um no feed dela e ser o cara que ela realmente quer encontrar. Então vamos recapitular. 3 gatilhos que realmente fazem a diferença na atração feminina. Primeiro, segurança emocional combinada com mistério controlado. Ser confiável sem ser previsível. Segundo, atenção seletiva. A validação escassa aumenta seu valor e cria espaço para ela investir. Terceiro, tensão emocional com presença masculina. Provocar emoções, criar polaridade, estar presente de forma segura e confiante. Tudo isso não tem nada a ver com manipulação, pressão ou técnicas de sedução baratas. Tem a ver com compreender como o cérebro feminino reage, como a emoção funciona e como você pode ser o homem que naturalmente atrai, sem parecer desesperado. E sim, a maioria dos homens perde justamente por ansiedade, excesso de esforço ou necessidade de validação. Agora, quero ouvir de você. Já passou por alguma situação assim? Conte nos comentários. Vou ler cada experiência e posso responder pessoalmente. E claro, se você achou esse conteúdo útil, não esquece de dar like, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso não é só sobre números, é sobre criar uma comunidade de homens que entendem como a dinâmica feminina realmente funciona, direto da perspectiva feminina. Lembre-se, atração é experiência emocional, presença e timing. Se você aplicar isso de forma consistente, verá a diferença rapidamente.